Oi, nós aqui outra vez. Com certeza você já deve me conhecer, sou Sérgio Rosa, seu professor de língua portuguesa e de redação, com aquela dica especial para hoje, apresentando uma proposta temática. É o Sérgio Rosa, é aqui do Focus. Eu estou focado com você no Enem, hein? Amigos, pensar o que nesses dias que antecedem sua prova? Pensar exatamente que você está bem preparado, pensar que você tem talento, pensar que você é um estudante vocacionado e que está fazendo bons textos nesses últimos dias, já conseguiu estabilizar sua nota, atingindo, quem sabe, o patamar dos 900 pontos. Ah, sou um bem-sucedido candidato, então vamos vibrar com isso. Mas como se dará a nossa proposta de programa hoje, a nossa apresentação de vídeo para hoje, traz exatamente uma frase temática que eu julgo especialíssima. Repara bem, as notícias falsas e suas implicações na sociedade contemporânea. Meus caros amigos, pensando exatamente nisso, primeira sugestão que eu gostaria de que você tivesse, você vai entender que essas tais notícias falsas seriam, na verdade, o mesmo que os fake news. Então você já tem em mente exatamente aquela palavrinha em inglês, os fake, F-A-K-E, fake, e o news, N-E-W-S, se todo mundo já consegue escrever, pode acompanhar-me, veja no vídeo novamente, fake news. Então o que falar? Eu não estou necessariamente só falando dos fake news, nós estamos falando das implicações dos fake news. Então eu queria que você soubesse que quando se trata de notícias, nós estamos fazendo relatos, nós estamos, na verdade, apresentando informações. Notícias, informações, relatos, são notas. Quando se trata de você falar que as notícias são falsas, que tal se você usasse uma palavra como caluniosa? Que tal se você usasse uma palavra como fraudulenta? Que tal se você usasse uma palavra como eu diria, que causa dolo? Ou seja, o que eu estou tentando fazer neste momento? Eu estou tentando projetar a construção de uma paráfrase. Aí você olha para mim desconfiado e diz, Sérgio Rosa, me responde uma coisa. O que é, na verdade, uma paráfrase? Uma paráfrase é exatamente a reescritura de um texto em que você utiliza suas palavras, mas conserva o sentido original. Então, se eu tenho notícias falsas e suas implicações, que tal se você falasse exatamente sobre o quê? Sobre esses relatos caluniosos e os seus efeitos e os seus resultados, a fim de que a banca tivesse a consciência de que você tem bom vocabulário, de que você sabe aplicar, portanto, as novas palavras com efeitos sinônimos e que dessa forma estaria construindo uma paráfrase que vai dar um efeito todo requintado ao seu texto. Começamos muito bem, aplicando, quem sabe, um conceito acerca disso e entender que nós precisamos gerar a tese, entendendo que essas notícias falsas estão associadas a quê? A questão de prejudicar o trabalho da imprensa, porque na verdade ela confunde um pouco o trabalho da imprensa quando se sente, quando os caras vão fazer o jornalismo de aprofundamento, de investigação, o que seria a verdadeira reportagem, eles de certo modo vão ser tocados pelo sentido tão rápido com que as notícias falsas se espalham. Gente, existem pesquisas que revelam que as notícias falsas se espalham 70% mais rapidamente do que as notícias verdadeiras, cara. Então você fica pensando, caramba, eu vou ter que ter muita prudência diante disso. Toda essa história que começou há cerca de 5 anos, acho que as pessoas relembram muito bem, que lá para as bandas ali da Macedônia, houve uma descoberta ali pela região do leste europeu. Certos pesquisadores, investigadores, certo, de alguns sites, descobriram que havia cerca de 140 sites de notícias falsas rolando ali pelas bandas do leste europeu. Isso fez com que os meninos lá da Macedônia, esses tais meninos, pensassem assim, poxa, eu vou começar a gerar esses vídeos, essas informações que vão viralizar, que vão ganhar um efeito muito ressonante na internet, e isso vai me dar, sabe o quê? Sobretudo, grana. Por quê? Porque a publicidade vai buscar a minha página, né? O meu sítio virtual. Então veja se você faz associação. O interesse maior de quem começou a projetar notícias falsas era exatamente promover publicidade para aquela página, ganhar dinheiro com aquilo. E isso fez que o texto se tornasse, sabe assim,
um tanto quanto buscado por todos. Por exemplo, a situação de dizer que no tempo de eleição estadunidense, em 2016, quando Donald Trump seria eleito, o Papa Francisco apoia Donald Trump. Aquilo correu o mundo, aquilo deixou a imprensa um tanto quanto aturdida. Pessoas não acreditavam que o líder do papado estaria, portanto, apoiando, né, o político Trump, o político republicano Trump. Há pouco tempo, com a morte lá de Marielle Franco, os jornais contavam, ou seja, sites contavam que Marielle Franco teria sido assassinada e que ela teria elo com as pessoas que a assassinaram. Aquilo tudo era espantoso e todas estas notícias são propriamente falsas, mas muitas vezes, a partir disso, criam-se também as tais pós-verdades. Você tem, portanto, às vezes uma certa verdade, uma realidade de fato, e a partir daquilo ali há uma expansão, uma ideia de que aquilo pode se projetar de uma maneira ainda mais grave. Então, gente, é dessa maneira que eu queria que você pensasse na prova, pensasse num tema como este, imaginando, portanto, os seus argumentos. O que fazer, então, para impedir que essas notícias falsas ganhem tanta popularidade? Quem sabe punir essas pessoas que andam publicando? Quem sabe bloquear as contas de redes sociais dessas pessoas que andam publicando para fazer com que eles tenham mais prudência, para fazer com que eles tenham mais comedimento nas ações? Tudo isso deve ser planejado. Órgãos digamos, relacionados ao Ministério da Cultura, ao Ministério das Telecomunicações, ao Ministério das Cidades, ao Ministério das Inovações, órgãos também ligados à própria Polícia Federal, à investigação da Polícia Federal. Gente, todo esse meu discurso remete você à noção de um consistente argumento, com a certeza que você vai garantir a melhor nota. Então, vem estudar conosco, vem ser focos, vem estar focado no Enem. E eu sou Sérgio Rosa, com você, focado no Enem. Um abraço, tchau, tchau, boa prova!